Bom dia, Santos! Tudo bem? Eu sou o Bruno. Eu sou a Carol. É uma grande honra estar com vocês aqui mais esse dia da quaresma, né? Que Deus abençoe o seu dia, que seja um final de semana extraordinário, ou independente do dia que você for ver esse vídeo, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance aonde você estiver, né? Que nós possamos estar mais um dia mergulhando na palavra de Deus, palavra muito enriquecedora para o nosso dia de hoje. Já separa aí, ó, Lucas 5, do 27 ao 32. Nós voltamos a reforçar, né? Estamos aí começando esse canal aí de evangelização, de estar com vocês aí no dia a dia, realmente a vida como ela é, as orações que nós temos que fazer como cristão, a vida, assim, nossa família de 5, né? Temos 3 filhos, e como que é a rotina, a vida realmente, independente das situações, das lutas, como que nós podemos seguir estando junto ao Senhor. E nós somos catequistas também, né? É dessa maneira que a gente tem servido ao Senhor nesse momento, desde agosto do ano passado. Vamos lá então para a palavra de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, que estava na coleteria. Jesus disse para ele: "Siga-me." Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus doutores da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "As pessoas que têm saúde, que não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores para o arrependimento." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma palavra linda, né? A forma como Jesus fala ao final ali, nós vamos fazer uma meditação de trás para frente hoje, né? Como que é esse chamado de Jesus para nós pecadores, né? Jesus nos chama no individual, a cada um no particular, independente da sua situação. Nunca se sinta indigno de estar com Jesus. Ele veio para te chamar. E para isso eu trouxe umas frases do Papa Francisco muito emblemáticas em relação a esse tipo de chamado. Jesus veio justamente por nós pecadores. E quanto mais pecador você é, mais próximo Jesus está de você. Essa é uma das frases dele. Reconhecer esse pecador é a porta para encontrar Jesus, né? Então, quando você reconhece o pecador, é a porta para estar encontrando o Senhor. E uma que eu vi bem emblemática é que ele, em uma das suas homilias, ele disse: "Não há santo sem passado, e não tem pecador sem futuro." Então o Senhor acredita profundamente em você. Agora vamos lá para o início, né? Como que foi a atitude de Levi ao chamado de Jesus. Eu separei 3 atitudes que ele disse. Levi deixou tudo. Então mostra o arrependimento que ele teve diante da vida que ele estava tendo, né? Quando ele viu o chamado do Senhor, ele deixou tudo e se arrependeu. Quando nós ouvimos o chamado do Senhor, é dessa maneira que devemos fazer. Deixar tudo e ver que nós temos algo lá na frente melhor para nós. Levantou-se. Esse foi um processo pegando para nós com uma atitude de conversão. Ele veio com arrependimento e se converteu da situação. Então, ele viu que estava vindo, que estava tendo, e o levantar-se é se converter para se pôr a caminho. Seguiu a Jesus. Vida nova, né? Ele se propôs a uma vida nova. Então, as 3 atitudes de Levi,
deixou tudo, levantou-se e seguiu Jesus para nós são arrependimento, conversão e vida nova no Senhor. E o que ele fez depois? Ofereceu um banquete, né? Você já deve ter ido num banquete alguma vez, num rodízio, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com o rodízio, porque eu como com muita vontade quando vou no rodízio realmente. Então, Levi não ofereceu qualquer coisa para o Senhor depois. Ele ofereceu um banquete realmente para o Senhor. E para finalizar, que os cobradores de impostos faziam? Murmuravam. A murmuração sempre só vai atrasar o lado da vida, né? Então, sem que você possa abandonar a murmuração e seguir ao Senhor. É isso. Vamos para a meditação? A frase de meditação de hoje, ela no nosso diário quaresmal, ela fecha muito bem toda a situação. Deus chama exatamente onde estamos. A conversão começa quando respondemos. E foi aquilo que eu acabei falando, né? Não se sinta indigno da forma que você está. O Senhor não vai me aceitar dessa maneira. Ele vai te aceitar exatamente da maneira como você está. E aos poucos vai trabalhando em você para que você deixe o pecado para trás. E tenha uma vida nova em abundância com Ele. E o propósito de hoje é reconhecer as nossas fragilidades. Então, no momento que você está vivendo hoje, quais são as suas fragilidades? Eu sei das minhas, o Bruno das dele. Então, você vai fazer esse exame de consciência, reconhecer, de repente até anotar no seu diário quaresmal e pensar o que você precisa mudar e entregar em oração ao Senhor. Então, eu sei das minhas fragilidades, eu vou elencar aqui no meu caderninho e eu vou pedir em oração para Deus no dia de hoje, sempre que eu puder, que eu lembrar dessas fragilidades, eu vou falar: Senhor, eu entrego em Tuas mãos, eu peço a Ti que o Senhor me lave, me alveje, me limpe de dentro para fora, como diz o salmista no Salmo 50, que a gente possa ser renovado nessa quaresma. Também rezar por aqueles que erraram com a gente, né? Que erraram, que erram com a gente, né? Então, se você tem alguém que você precisa perdoar, eu sei que eu tenho, que precisam me perdoar e que eu também preciso perdoá-los para a gente poder seguir em frente. Então, que essa quaresma seja um momento de entrega, de perdão, de reconciliação, como o Frei Gilson falou, que a gente possa se reconciliar com a gente mesmo, com Deus e com todos os irmãos, para que a gente possa seguir em frente nessa vida. E o silêncio interior. Então, que esse sábado que a gente possa fazer o silêncio do quê? O silêncio da maledicência, da reclamação, da murmuração, como o Bruno falou, e que a gente coloque Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Amanhã, domingo, né? Não estaremos aqui, porque amanhã é dia de missa. E é aquela bela frase maravilhosa: domingo sem missa, semana sem graça, né? Domingo com missa, semana com graça. Então, assim, muitas vezes tem gente que acha, é chato a missa, é meio parado. Que nessa quaresma você possa olhar a missa com um olhar mais espiritual e ver que a missa inteira é o sacrifício de Jesus e se banhar na graça da Eucaristia que Ele nos deixou como a sua memória. Então é isso, gente. Um maravilhoso e abençoado final de semana para vocês. Um forte abraço. Deus abençoe. Salve Maria! Salve Maria!